Sou o Igor Josep e bem-vindo ao Extremecast. E hoje, no quarto episódio do Extremecast, a presença do meu grande amigo, meu irmão, Igor Josep. Igor, que é fundador da Josep de André Queiroz Associado, National Imports e mais inúmeros projetos você tem que eu sei. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Valeu, Rodrigo. É uma honra estar aqui prestigiando você no seu novo projeto aí, que já está sendo um sucesso, né? Eu quero que você compartilhe com a gente e conte como é ser um empreendedor, as dificuldades, quais são os produtos que você oferece, um de cada vez, uma empresa depois a outra, qual que é a tua especialidade na parte de advocacia. E eu vou conduzir dessa forma te perguntando, tem algumas perguntas que eu faço em especial para todo mundo, não vou deixar você fora delas. E a primeira é uma pergunta muito forte, que é o que decide o intuito desse podcast. Vamos lá, vamos ver se você está preparado. Quem é o Igor? Rapaz, quem é o Igor? Essa pergunta é boa, realmente. Porque o Igor, ele tem várias versões, né? Eu tenho o Igor marido, tenho o Igor pai, tenho o Igor empresário, tenho o Igor chefe, tenho o Igor amigo. Então, assim, é complexo e muito amplo ao mesmo tempo para você explicar isso, né? Mas tô aqui, vamos tentar resumir essa versão do Igor. O Igor hoje, ele seria nessa fase, né? Porque, na verdade, quando a gente vai falar de nós, é muito difícil. Tem um ditado que fala assim, é muito difícil você falar de você, deixa os outros falar de você com atitudes que você cria, né? Mas hoje, nessa fase da minha vida, eu tô sendo o Igor pai, eu tô sendo o Igor marido, o Igor prestativo, o Igor que está ali junto apoiando, porque eu tenho um bebezinho de 8 meses. Tá sendo talvez a fase mais desafiadora da minha vida para me autodescobrir, porque até eu ter meu filho, eu era um Igor, né? Então eu era aquele Igor que você diria assim, guerreiro, tá ali, batalha, acorda cedo, dorme tarde, não tem medo de nada. Hoje eu tenho medo de tudo. Hoje eu sou aquele Igor que, se você falar pra mim assim, vamos pegar um avião e vamos viajar, eu vou falar, calma aí, será que não cai? Como que eu vou deixar meu filho? E se acontecer alguma coisa comigo, como que vai ser a vida do meu filho e da minha esposa? Exatamente. Então, assim, o Igor se transformou de 8 meses pra cá numa pessoa totalmente diferente do que eu era. Então, nos meus 33 anos, eu fui um Igor, e de 8 meses pra cá eu me tornei outro Igor. Você me permite falar um pouco sobre o Igor, então? Por favor. Então vamos lá, o Igor não está anotado, ó. Não está escrito isso aqui. O Igor é um excelente profissional, um excelente pai, um excelente amigo, um ser humano fantástico, entendeu? Como você falou, é muito difícil a gente falar da gente, mas falar dos outros, e esse é o meu ponto de vista sobre você, entendeu? Fico feliz em saber, né? Vamos lá. Quando a gente se torna pai, muda o jogo, né? Troca o Rapaz, game, né? você é doido, rapaz do céu. Viu? Porque a gente tinha até uma conversa com a minha esposa, né? Que a gestação já transforma a mulher em mãe. Ela já começa a sentir um pouco mais daquela sensação diferente. A vida dela já muda, né? O pai não. A gente verifica as mudanças da mãe, a gente verifica o crescimento da barriga, a mudança dos hormônios, tudo isso aqui. E você vai se preparando para ser pai no dia do nascimento do teu filho. Mas você não virou pai ainda, né? Aí quando vira aquela chave que você vê aquele bebezinho, cara, daquele tamanhozinho assim, ó, na tua mão, você não sabe nem como segurar ele, e você fala assim, meu Deus, e agora? Virei pai. E agora? Cara, isso foi a sensação, assim, acho que de toda a minha sensação, de todas as conquistas que eu tive na minha vida, que foram algumas, eu não tive nada semelhante ao momento em que eu cortei o cordão umbilical do meu filho. Eu compartilho da tua opinião e eu tô um passo à frente, né? Sim. Dois, né? 2 passos à frente, se for ver, né? Por causa da diferença de idade. E é só quem é pai que entende. As amizades mudam, os pensamentos mudam. No nosso caso, a gente é muito ambicioso. Eu, você, a gente se torna ambicioso para um futuro diferente para as crianças da gente, correto? Sim. Mas, tipo assim, o que a gente tinha ali, se der, deu, se não der, o que tem, tá bom. É assim, não é? Exatamente. E a dificuldade, né, que a gente encontra hoje, eu verifico no seguinte, porque
Antes a minha preocupação era o quê? Trabalhar, conquistar e construir, né? Hoje eu tenho a preocupação, trabalhar, conquistar, construir e ter tempo de qualidade com a minha família. Então, talvez o que antes eu pensava numa opinião um pouco menor, ali estrategicamente falando, hoje eu valorizo muito mais, né? Por exemplo, eu antes acordava 6, 7 horas e eu ia trabalhar, voltava 6, 7 da noite e tá tudo certo. Hoje não. Hoje eu acordo 6 horas, 7 horas, eu fico com meu filho até as 9, não abro mão disso nem um dia da minha vida, a não ser os dias bem específicos que tem algum compromisso. Vou trabalhar, volto para casa, fico mais um pouquinho com ele na hora do almoço, deu 6 horas, 7 horas, volto para casa de novo. Não quero perder um minuto da vida dele, porque recente até inclusive fiz uma viagem, né, aquela que eu te contei que foi para Roraima. Em 3 dias que eu fiquei em Roraima, o menino nem engatinhava, voltei, o menino estava engatinhando, Cresce muito rápido. entendeu? É uma evolução que você não faz, quem não tem filho não faz ideia, você faz, né? Mas quem não tem filho não faz ideia de como que muda a nossa vida e de como passar rápido. Talvez o tempo que eu não via passar rápido antes, hoje eu vejo através do meu filho. Porque hoje eu olho pra ele, ele tá de uma forma, amanhã ele tá de outra. Lembra que eu falava, né? Aproveita os 6 primeiros. Quantas vezes eu falei pra você, os 6 primeiros meses são. E é uma fase bacana também é quando começa a falar. Tipo, minha filha, ela tá falando tudo certinho. Ela fala tudo certo. Mas no começo eu achava uma graça. Ela falava assim: tem um piazinho na sala dela que se chama Otávio. Ela falava o Fávio. Coisa mais linda no mundo, o Fávio, pai. Vamos comer uma pizza? A pita, pai. Agora ela já fala pizza. Então você vai vendo assim que os traços infantis já tá indo. E ela só tem 4 anos, entendeu? Uhum. É. Mas essa semana até, aproveitando a deixa, a gente tava sentado no sofá, aí a gente sentou brincar com ele no tapete, ele simplesmente engatinhou até do lado do sofá, levantou no sofá, olhou pra nossa cara, deu uma risada, soltou as mãos e correu pro nosso braço. Deu 3 passinhos, assim, coisa mais linda do mundo. A sensação que você não sabe decifrar aquilo ali naquele momento, se você sente, se é uma ansiedade com medo dele cair, se machucar, se é uma felicidade para ele dar os 3 primeiros passinhos, é um mesclo de emoção muito grande, né? E que prazer, né? Porque quantos pais não podem ver as crianças andar, às vezes estão trabalhando, Sim. não acompanham, né? Você vê os primeiros passos do teu filho, eu tenho certeza que é o nível máximo de meta atingida de vida, assim. Você poder ver isso aí, entendeu? É um privilégio muito grande, É né? um privilégio muito grande. Viu? Me conte aí, eu já sei, né? Mas o pessoal precisa saber. Como que começou as tuas empresas? Por partes, vamos por partes. Da onde surgiu a ideia de vender produtos Apple? Você começou assim grande? Você acreditou numa ideia? Foi uma loucura? Estralo na cabeça? Qual que foi a ideia? Rapaz, é aquela história que a gente fala assim, que tem aquele velho ditado. Quem tem um limão pode fazer uma limonada ou pode se manchar, né? Então, você tem que saber o que você faz com os limões da vida. A minha história, você já conhece, mas se eu fosse contar aqui, não ia ficar 10 episódios falando dela. Resume pra nós. Porque eu comecei literalmente do menos 30, né? Não do zero. Do zero é aquela pessoa que começa quando não tem dívida, né? O menos 30 era o meu caso. Que eu, além de não ter nada, devia pra faculdade quando eu comecei tudo. Então, eu me formei ali devendo pra faculdade, devendo financiamento, porque eu não venho de uma família rica. Então, o que eu conquistei foi posteriormente a isso, né? O que meu pai tinha de melhor para me oferecer, ele me ofereceu, que foi amor e condição de estudar. Isso foi o que ele me fez e eu agradeço a Deus, porque se não fosse por ele, eu não estaria aqui hoje, né? Mas a minha empresa, ela começou através de um erro que eu cometi. Hoje, a National Imports, que é uma das grandes empresas de telefonia da cidade, né? Especialista em Apple. Eu comprei um telefone para mim. Na época, eu tinha um telefonezinho, um pocket da Samsung, desse tamanhozinho assim, custava R$150. E aí eu quebrei esse telefone e precisava de um novo telefone. E nessa época eu dividia um apartamento com um grande amigo meu, com o Edinho. E aí o que aconteceu? Eu falei, Edinho, preciso de um telefone. Ele, então eu te empresto meu cartão, você compra. Eu falei, não, tudo bem, perfeito, eu te pago. Mas o Edinho, ele era acostumado a usar Apple, ele era gerente de banco, até hoje gerente de banco, então a condição financeira dele já estava um nível acima. Muito maior do que a minha, assim, incomparável, né?
Ele falou, não, compra, compra. E aí ele insistiu pra eu comprar. Eu falei, cara, mas eu não posso pagar. Não, compra, faz parceladinho. E nessa ocasião eu decidi comprar o meu primeiro iPhone. E foi um iPhone 5. Pesquisei na internet, pesquisei um monte, comprei no Facebook. Lembro bem os valores, na época era coisa de R$ 900 e com a taxa de juros eu paguei R$ 1.300. Ou seja, 12 parcelas ali de 130 e poucos reais. Rapaz, o meu telefone valia R$ 150 no máximo. Eu comprei um telefone que a parcela era quase o valor do telefone anterior que eu tinha. 10 vezes mais caro. E eu não tinha renda, entendeu? Eu estudava. Eu fazia alguns trabalhos da faculdade para poder custear as minhas despesas básicas. Não tinha dinheiro. Aí, quando chegou a primeira parcela para eu pagar, eu falei, ferrou. Não vou ter como pagar isso aqui. Aí chamei ele e falei, cara, você sabe que eu sou certo nas minhas contas, eu não vou conseguir te pagar. Eu vou precisar vender esse telefone aqui. Aí ele falou assim, tem certeza? Eu falei, tenho, eu não consigo pagar. Eu fiz uma loucura, eu errei. Então, ali começou tudo. Eu identifiquei aonde eu tinha errado. Mas o que eu fiz a partir dali que foi o que decidiu como seriam os próximos anos da minha vida, né? Porque ali eu falei, vou vender esse telefone. Mas eu não podia vender pelo valor que ele valia, porque eu não tinha o resto do dinheiro para pagar o juro. Aí eu decidi fazer o seguinte, falei, cara, eu vou vender esse telefone com o preço do juro embutido. Isso nós estamos falando, Rodrigo, de 10 anos atrás. Esse ano que nós vamos entrar agora, esse próximo ano, a minha empresa vai fazer 10 anos de atividade já. Nesse momento, o que eu fiz? Eu peguei e falei, vou vender esse telefone. Fui lá e anunciei pelo valor com o juro incluso. Nesse momento, eu percebi que mais de uma pessoas vieram buscar comprar aquele telefone. Só que eu tinha na época aí 22, 23 anos, só que eu sou filho de comerciante, né? Eu comecei a minha trajetória no comércio com 10 anos de idade, onde eu, em vez de eu jogar videogame, eu alugava o meu videogame para os meus amigos jogar, né? Eu vi uma possibilidade que eles queriam jogar videogame, eu queria faturar, eu tinha 10 para 11 anos e eu comecei a alugar a hora para eles jogarem. Então eu tinha aquela mentalidade de fazer o quê? De um limão uma limonada, né? E aí quando eu vi que tinha mais pessoas interessadas em comprar aquele produto, porque eu não tirei o anúncio, eu falei, epa, ao invés de eu pagar o cartão à vista, vou perguntar se ele aceita que eu pague parcelado. Aí conversei com ele, ele falou, não tem problema nenhum, pagando tá tudo certo. Aí eu usei aquele dinheiro para comprar um novo telefone. Em vez de eu quitar, eu comprei, paguei a parcela e comprei um novo. E anunciei para vender novamente. Aí eu fiz isso mais uma vez. Aí fiz isso mais uma vez. Aí fiz isso mais uma vez. Resumindo, hoje eu tenho uma empresa, né, que tem aí 6 colaboradores, já está há mais de 10 anos no mercado. Então, aquela pessoa que não tinha um telefone nem para usar, hoje tem uma empresa de telefonia que está entre as grandes da cidade. Então, a minha história com a empresa National Import começou dessa maneira, fazendo de um limão uma limonada. Então vamos lá. E só para deixar bem claro, me corrija se eu tô errado, você dividia um apartamento com um amigo teu. Dividi um apartamento. Você veio de qual cidade? Eu vim no interior de Cândido de Abreu. Nome bem exato? Tereza Cristina. Tereza Cristina. Um vilarejinho que tem ali, hoje deve ter uns 1.500 habitantes. Não é porque assim o pessoal olha, hoje você andando de Porsche, Mustang, o que mais você teve? Camaro, sei lá, tudo que você quer, você tem, graças a Deus, né? Assim, não brotou do chão, assim, né? Não. Só para deixar bem claro, assim, essa sorte que você tem hoje levou quantos anos? 10 anos, né? A 10 sorte anos. que eu tenho hoje, aos 34, levou 10 anos para ser construída. Essa sorte que é construída do dia para noite levou 14 anos. Exatamente. Na verdade, vamos dizer que mais, né? Levou 16, porque ela não começou quando eu terminei a faculdade. Na verdade, a minha sorte, ela começou a partir do momento que eu decidi sair da minha cidade, onde eu morava com os meus pais, sem dinheiro, com uma mochila nas costas de uma alça e uma sacola de mercado, que eu tinha um par de sapato. Quando eu decidi sair da minha cidade, eu falei assim, eu quero algo melhor. Não que eu não tivesse algo bom com os meus pais, mas eu queria algo diferente do que eu tinha lá. Sim. E isso fez com que eu crescesse muito, sabe? Porque eu já tinha morado 1 ano sozinho na casa dos meus pais, porque meu pai teve um tumor de próstata, e aí eu precisei ajudar a tocar as coisas lá. Então eu fiquei dos meus 16 anos e alguma coisa até o início dos 18, morando sozinho, basicamente, cuidando das coisas para ele. Isso me evoluiu muito, né? Fez com que talvez eu tivesse tomado a coragem que eu tive de vir embora para cá.
Então, hoje o pessoal que vê a situação que a gente vive não imagina, né? Mas eu já morei em situações delicadas. Pode falar, já morou de favor? De favor, já morei de favor, já morei um dos cômodos, inclusive sou muito grato a quem me acolheu, porque eu não tinha nem onde morar na época. Era um antigo viveiro de pombo, né? Então, o quarto que eu dormia era um antigo viveiro de pombo, era uma antiga gaiola para pombos. Por que eu faço essas perguntas? Uma, que às vezes é bom a gente olhar no retrovisor, Sim, certo? O carro é assim, ele tem 2 retrovisor pequeno e um para-brisa gigante que é para você focar em olhar para frente. Mas às vezes é bom você olhar para trás um pouquinho para você dar mais valor e valeu a pena. E eu faço essas perguntas porque, como eu mencionei agora de pouco, você anda de Mustang, você anda de Porsche, você viaja para onde você quer, tem uma casa num condomínio top, mas elas não caíram do céu, né? Não foi sorte. E isso, aonde eu quero chegar, é que qualquer pessoa que se dedique, consegue chegar também. De forma honesta, é claro. sim, Se não fosse de forma honesta, eu tinha chegado em tudo isso em menos de 2 anos, vamos ser verdadeiros. sim. Mas de forma honesta, dá para chegar ou não dá? Dá, com Tem certeza. algum segredo para chegar ou não? Eu acho que segredo tem. Tem. Segredo tem. Conta um desses segredos para nós. O segredo que tem por trás disso aqui é você ter coragem, dedicação, não ter medo de encarar nada. Você tem que trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que fazer, né? E você não ter pressa, entendeu? O tempo, ele é o maior aliado de quem quer crescer. Porque o problema não é você crescer. Hoje até uma braquiária cresce, entendeu? Se põe na grama ali, ela tá crescendo. Sim. O problema é a consistência que você cresce e como você vai ficar quando você chegar no topo. Então, o segredo hoje, para todo mundo, cara, é você escolher o caminho certo e insistir. Não pensa que deu tudo certo. Não foi tudo fácil. Foi Sim. errando que eu aprendi. Como o exemplo que eu dei Mais agora. errando do que acertando, né? O exemplo que eu dei agora aqui foi esse. Eu não errei comprando um telefone mais caro do que eu podia pagar? E o que que eu fiz com isso? O que que a maioria das pessoas fariam nessa situação? Elas tinham duas opções. Uma, não pagar o amigo e perder a amizade e ficar com o telefone, Que é o que grande parte faz. que grande parte faz. E a segunda, o amigo pega o telefone para pagar a dívida, porque ele também não pôde pagar, E perde o amigo também do e mesmo perde o jeito. amigo da mesma forma. Ou ela poderia ter feito a melhor das escolhas, que seria vender o telefone e quitar o amigo. Que é poucas pessoas fariam isso. Veja, não é nada, mas eu saí um pouco fora dessa curva, Que peitaço, né? entendeu? Eu decidi vender e fazer daquilo um negócio. Como que você falou? Dos limões? Você pode fazer uma limonada, né? Ou você pode fazer uma mancha, porque o limão mancha. Não sei se você sabe disso. Eu penso diferente. Sempre dá para. É mais fácil espremer mais o mesmo limão e tirar mais um pouco de suco dele do que ter que descascar mais um. É verdade, né? É verdade. Sempre dá para espremer mais um pouquinho o limão, né? Foi o que você fez, né, cara? Exatamente. Espremeu o mesmo limão. A gente hoje tem que pensar isso. O que que você tem que fazer que é um grande diferencial que muda, né? Você precisa pensar fora da caixa e agir fora da caixa. Porque assim, cara, pensar hoje tá muito fácil. A inteligência artificial pensa por você se você quiser. Agora, fazer por você, ela não vai. Entendeu? Então, hoje você tem que fazer isso. Pensar fora da caixa, agir fora da caixa. E o principal, executar. Porque sem execução não resolve. Eu tenho marcado aqui, ó. Você pode fazer tudo por uma pessoa, menos a parte dela. É o que você tá falando, entendeu? Exatamente. A inteligência artificial pode fazer tudo por você, menos a tua parte. Menos a tua parte. Cara, se você não fizer a tua parte, pode ter o padrinho que for, o sócio que for, a ajuda que for, uma pessoa do teu lado te empurrando da maneira que for, não vai dar certo. Você tem que querer. E você sabe o que muda muito, Rodrigo? Assim, a gente precisa ter uma fé, ter um propósito. Uma pessoa sem fé, sem propósito, ela não tem caminho, entendeu? Pode funcionar? Pode. Ah, tem pessoa que não é cristão e se deu bem na vida. Claro. Agora, você não dá na cabeça dela para saber se ela é feliz, para saber se ela tem um propósito maior. Porque, veja, nos momentos difíceis da minha vida, que foram tantos nessa caminhada, mas tantos, assim, que se eu fosse contar aqui, ia faltar a minha mão, a tua, e tinha que chamar mais umas 10 pessoas, porque foram muitos momentos difíceis. Não foi só glória, cara. E aí, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Tem que se agarrar em alguma coisa ou em alguém, né?
Eu sempre tive fé, minha mãe sempre me ensinou a ter fé, a acreditar em Deus, a partir desse princípio, né. Então, sempre quando as coisas estavam muito erradas, eu sentava, eu orava, eu dobrava o meu joelho, eu chorava, eu me humilhava para Deus, e a resposta vinha. Então, tudo que eu tenho hoje eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque ele me deu muita coragem, muita força e ele me mostrou caminhos que talvez eu não visse se fosse numa situação normal. Porque hoje, contando um pouquinho dessa história da minha empresa, se a gente for pontuar como que ela funcionou, é muito fácil. Ah, é verdade, eu podia ter feito a mesma coisa. Agora, quem faria a mesma coisa? E como que isso veio à tona, entendeu? É Deus, cara. Deus Eu tá faria a cuidando da mesma gente, coisa. entendeu? Essa eu faria a mesma coisa, esse é o fim da picada, né, cara? É igual aquele que fala, no teu lugar eu faria isso. É. Hã? Inclusive, eu vi um vídeo essa semana de um influencer que eu sigo, ele falando que quando eu quebrei, todo mundo falou pra mim: "Por que que você não fez diferente? Porque eu teria feito assim". A resposta dele foi simples: "Você tem a tua vida. Ainda dá tempo de você fazer assim e crescer". Cara, eu sou um pouco ignorante nessa parte, assim. Eu não escuto conselho de pessoas que não andam com o carro que eu quero andar, não moram na casa que eu quero morar, não viajam para onde eu quero viajar. A pessoa pode até falar para mim, mas eu vou filtrar totalmente. Agora, se é uma pessoa que tem pelo menos esses 3 pontos de vista, anda com o carro que eu quero ter, viaja para onde eu quero viajar, mora numa casa onde eu gostaria de morar, já fez mais, pelo menos o dobro do que eu já fiz, porque eu vim do zero. Opa, o que ele tá falando tem fundamento e tem razão. Agora, a pessoa chegar para mim e falar no teu lugar eu faria isso, meu irmão, da arquibancada todo mundo dá palpite. Da arquibancada todo mundo grita, todo mundo vai, mas lá no jogo quem tá é a gente, quem tá tomando soco na cara é a gente. Então eu não escuto. Tem pessoas hoje em dia que não servem para dar conselho pra gente. Infelizmente tem pessoas que a linha de amizade passada da gente já não serve para dar conselho pra gente. Pessoas da família da gente não servem para dar conselho pra gente. Ah, mas por que. Eu escutei isso. Mas por que montar uma loja tão grande desse tamanho? Por que fazer isso? Por que fazer aquilo? Cara, é o que eu quero. Você quer ter uma vida igual eu quero ter? Se você não quer, eu te respeito e preciso que você me respeite também, porque eu não vou mudar. Eu tenho um planejamento na minha cabeça, ele tá numa linha reta, eu só vou parar a hora que chegar lá no fim. Entendeu? Então eu tenho muito com convicção isso. Se a pessoa não tem pelo menos esses 3 pontos, ela pode me dar um conselho de vida, um conselho mais velho, sobre, sei lá, saúde e tal, mas sobre empreender, sobre como fazer as coisas, não, eu não aceito. Se ela fez pelo menos esses 3 pontos, chegou onde eu quero chegar, anda com o carro que eu quero andar, mora onde eu quero viver, viaja para onde eu gostaria de ir, beleza. Ela tem a minha atenção. Pode ser que pegue um pouco pesado a maneira que eu tô falando, mas não é. Porque se eu for dedicar meu tempo para escutar tudo que todo mundo fala, até papagaio fala. Sim, Não tem mas é nada. que isso na verdade são as mesas, né, a gente chama de mesas. Por que mesas? Eu estava num evento junto com o Cariani e ele estava falando sobre isso inclusive. A mesa que você senta hoje não significa que você não vai sentar amanhã, mas significa que a mesa que você faz negócios hoje não vai ser a mesma de amanhã. Porque, veja, hoje se você for falar sobre a tua empresa, sobre a tua atividade, sobre o teu volume financeiro, numa mesa familiar, aonde não tem pessoas com o mesmo tipo de empresa, com o mesmo tipo de faturamento, pode soar como arrogância, Sim. entendeu? Então, para quem não chegou lá, às vezes o simples que você vive hoje pode ser arrogância. Ou para quem é frustrado, o simples também pode ser arrogância. Então a gente tem que fazer o quê? Em cada mesa ter a sua postura e o seu entendimento de como vai funcionar. E não adianta, cara. A dança das cadeiras rola nas É que, mesas. é que é só no Brasil que tem isso. As pessoas sentem prazer em serem inferiores. Entendeu? Eu fui entrevistar esses dias recente um mecânico lá e chamei ele e falei, viu, eu tô te chamando aqui porque me falaram que você é bom.
porque você é muito bom e eu conheço teu trabalho, eu vi teu trabalho, você é bom. Eles, não, falar, não, mas não é pra tanto assim, eu me viro. Não fala assim, cara, você é bom. E quando alguém te elogiar que você é bom, obrigado, eu sou bom mesmo. Senão eu não estaria te entrevistando aqui. Eu não vou contratar um mecânico meia boca. Só que no Brasil, se você falar que você é bom, eu sou um bom advogado. Eu sou Uhum. um bom empresário, é um crime. Não, tá se achando, subiu pra cabeça. E não é. Só que só subiu pra cabeça e a pessoa que fala que tá se achando é aquela pessoa que não tem culhão o suficiente de falar assim, pô, no que será que eu sou bom também e vou ser bom pra mim me reconhecer como bom? Não sei Sim. se você concorda comigo, entendeu? Se você tá numa mesa conversando comigo, a gente conversa muito sobre negócio, temos parcerias em negócio, você fala, Rodrigo, fiz um negócio que deu certo porque eu sou bom nisso aqui, cara, eu vou concordar na hora. Realmente você é bom, você veio lá do interior de Tereza Cristina com uma mochila nas costas, hoje é multimilionário. Você não é bom. Vai negar que você não é bom? Entende? As pessoas, Alguma coisa deve ter saído dali, né? entendeu? Só que a cultura do brasileiro é se menosprezar. Entende? Eu não consigo concordar com isso. Acho que o maior problema das pessoas é elas não acreditarem nelas mesmas para fazerem algo que possa mudar a vida delas. E aí, quando alguém que vem de algo, de um lugar menor do que eles não conseguem acreditar que aquela pessoa conseguiu chegar lá. Né? É aquela frase bem dita que ela fala assim: eu quero ver você bem, desde que não seja melhor do que eu. Melhor do que eu. Entendeu? E essa frase, ela é verdadeira, porque incomoda, né? Às vezes a pessoa tá melhor sucedido que você hoje, amanhã você passa isso, e não é porque a pessoa teve um demérito, mas é porque você se esforçou talvez e acertou algo que te levou naquele nível. E aí pra ele não consegue acreditar que aquela pessoa, como no nosso caso, tanto no meu aconteceu, que não tinha nada, conseguiu chegar naquele lugar, sendo que a outra pessoa que já tinha muito não está lá ainda. Então, eles fazem esse questionamento e eles não conseguem acreditar. Eu já ouvi muito na minha vida. A coisa que eu mais ouvi na minha vida, depois que eu comecei a ser próspero, foi a seguinte frase: filhinho de papai. Pai deu tudo. Entendeu? A coisa que eu mais ouvi na minha vida, os caras falando assim: ah, o carro é do pai. Meu pai tem 75 anos, então eu não sei se ele gostaria, acho que nem gosta, porque ele andou no meu Mustang aí há um tempo atrás e não curtiu muito, Foi resmungando, dor na achou, coluna, dor na... exatamente, achou que é muito baixo pra ele subir no carro. Cara, esses dias eu escutei não sei de quem que falou assim, poxa, cara, conversei com o teu sócio hoje e não sei o que tal. Eu falei, ele é gente boa, né, cara? Não tem sócio, né? Ele é gente boa, deixa que fale. Deixa que fale, dá audiência, dá audiência. Exatamente. Agora me conta um pouco sobre a parte da advocacia. Eu sou teu cliente para tudo, né? Esses dias até andei ganhando um processo ali de um seguro que uma seguradora não me pagou, você resolveu, em tudo você resolve. Me conta aí, quais são as áreas? Para mim, você atende em todas as áreas, o que eu pedi, eu sei que você resolve, mas qual que é a especialidade hoje do grupo teu de advocacia? Então, hoje, na verdade, Rodrigo, nós temos um escritório que ele tem mais ou menos, ele tem, hoje contando com os externos e internos, dá uns 14, 15 colaboradores, né? A gente tem, ele é focado no trabalho bancário e também na questão corporativa, né? Que é onde eu fundei a minha base na advocacia. Hoje eu tô com 10 anos como advogado. Eu fundei a minha base no direito corporativo, né? Então eu iniciei cuidando de empresas, né? Então isso foi evoluindo e hoje a gente atua diretamente com a parte bancária pró-consumidor. Então a gente não é advogado bancário em favor do banco. Nós somos advogado bancário em favor do consumidor e do agronegócio. Então, hoje a nossa carteira master é o agro e o bancário. Mas fazemos trabalho, como fazemos para você, na parte de empresas, que é o direito preventivo, que é aquilo que eu sempre falo para você. Muito melhor nós não termos problema do que termos que resolver um problema, né? Então, eu não sou, na parte corporativa, eu não sou o advogado que está aqui para resolver processo. Eu estou aqui para você não ter processo. Prevenir de processo. Que é muito melhor, né? Melhor pecar por excesso do que por escassez. E na parte bancária, a gente trabalha com os juros, que é a parte abusiva, que tem hoje gigantesca, entre o consumidor e o banco, né? E na parte do agro, nós temos algumas linhas de atividade, né? A principal é o alongamento e a suspensão da exigibilidade do crédito. O que isso significa? O produtor rural que plantou, fez ali um custeio para pagar em um ano e não conseguiu pagar porque teve uma quebra de safra.
Esse produtor rural, ele tem direito a fazer um alongamento dessa dívida. Ele pode pegar essa dívida ali de R$1 milhão, fazer os cálculos, fazer os laudos e prorrogar ela ali por 10 a 20 anos, desde que ele preencha todos os requisitos necessários. Mas quando ele vai no banco, o que o banco fala para ele? Calma que eu vou resolver, fica tranquilo. E isso o tempo vai passando, vai chegando o dia de vencer a parcela. Quando vence a parcela, o banco fala assim, ó, não consigo te ajudar aqui, mas eu tenho aqui um capital de giro que eu posso te fornecer, a gente quita esse contrato aqui e estende para mais um ano você pagar. Só que aquela taxinha de juros aonde o produtor rural pegou de 6% ao ano, 4% ao ano, que é um subsídio do governo, né? O que aconteceu? Pulou para 30%. Entendi. Porque eles fazem um novo contrato para quitar aquilo lá. E isso é irregular. Dá uma sensação que o produtor respirou e, bem na verdade, sufocou mais. Na verdade, o que acontece? O produtor não conseguiu pagar numa taxa de juros de 6. Você acha que ele vai conseguir pagar numa taxa de juros de 30? Então, assim, isso fez um tombo. A gente chama de tombo na dívida. Ele deu um tombo na dívida e aquela dívida que antes era 1 milhão, agora vai passar a ser 1,5 milhão. Ou seja, ele não pagou 1 milhão, agora ele vai pagar 1,5 milhão. Não vai. Não vai pagar. E isso faz com que o produtor vá se afundando e ele vai entrando em colapso, né? O que muitos dos produtores hoje são obrigados a fazer, porque senão o banco não libera crédito. Tem que dar ou uma propriedade em garantia, que pode ser por alienação fiduciária ou penhor, ou tem que ter um avalista. Cara, o fumo estoura, esses caras não têm pra onde correr. Então, o nosso trabalho é o quê? É garantir que o banco não pode fazer isso. Porque o banco, quando ele faz isso aqui, a gente faz através de uma ação judicial, a gente modifica isso aqui, a gente anula aquele contrato novo e volta pro primeiro contrato. Então, ele não tem que pagar 30%, ele tem que pagar 6%. Se ele contratou um serviço a 6, ele tem que pagar 6. Quando ele buscou o banco deveria ter dado para ele essa carência, deveria ter dado esse alongamento da dívida, o banco não forneceu isso aqui, a gente vai nas vias judiciais e tem conseguido com bastante abundância esse tipo de situação. Deixa eu entender. Se um agricultor está passando por um problema ou está quase chegando a ter um problema, ele ainda não tem o problema, se ele procurar a tua empresa, vocês vão instruir ele de uma forma que ele tem grande chance de resolver isso aí sem problemas maiores. É isso que você está me dizendo. Pela instrução que vocês passam, pelo processo que vocês têm ali, tem grande chance de resolver de uma maneira que seja basicamente o valor que ele deve ou o valor acordado em um prazo maior. É isso que eu quero perguntar. Na verdade, não. Na verdade, é quase isso, mas é um pouco diferente. Nós temos duas situações hoje do produtor rural. Nós temos a situação 1. O produtor rural que já está prevendo o colapso financeiro dele. Ele teve uma frustração de safra, porque tudo isso é baseado em frustração de safra. O que é uma frustração de safra? Perdeu a safra por chuva, por granizo, por seca, ou... desgraças naturais. Exatamente. Ou oscilação de mercado. Hoje nós temos entendimentos jurídicos que a oscilação do valor de mercado também caracteriza nesse poder para a gente poder pedir o alongamento da sua dívida. Mas hoje o que a gente tem visto? Existem 2 tipos de produtor rural. Aquele que já está prevendo que não vai conseguir pagar. E o que ele busca? Nosso escritório já preventivamente para fazer todos os trâmites. Então, a gente entra desde a parte administrativa, notificação do banco, toda a documentação. A gente tem a nossa equipe que faz os laudos, tudo bem certinho. Perfeito. Melhor cenário do mundo. Nós temos todas as provas produzidas por nós. E aí nós temos aquele segundo produtor, que é o produtor que esperou colapsar. A situação dele já é o derradeiro, já está indo para leilão, ele já está indo para situações que ele pode perder a propriedade. E o produtor rural, Rodrigo, ele não tem que pagar suas dívidas com maquinário ou com propriedade. Ele tem ferramenta de trabalho, né? Ele tem que pagar com produção, Rodrigo. Entendeu? É a produção do agro que tem que pagar as contas e não a propriedade dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, nesse cenário, a gente consegue fazer com que os contratos que foram feitos de forma errada sejam anulados e a gente consegue voltar ao estágio, a gente chama de estágio ACO. O que seria o estágio ACO? A taxa de juros inicial. O Manual do Crédito Rural, que é todo o embasamento, ele é feito através de algumas súmulas, a 298 e outras, e o Manual do Crédito Rural. O que ele estabelece hoje para o produtor rural? O dinheiro pode ser entregado ao produtor rural com taxa de juros de no máximo 12% ao ano, então não pode exceder isso. E os bancos não fazem isso. Recentemente eu tive lá em Roraima atendendo alguns clientes nossos lá, e aí
a gente pediu um contrato de um cliente para ver taxa de juros de 6%, contrato inicial. Aí o segundo contrato, que ele precisou fazer uma novação, que ele não pôde pagar, teve um segundo contrato, que eles fizeram o quê? Eles pegaram aquele contrato e, segundo o banco, prorrogou. Mas a prorrogação, ela tem que manter as cláusulas originárias do contrato. E o que eles fizeram? Mudaram a taxa de juros. Então, o que esse produtor fez? Só para você ter ideia. Ele devia 1.300.000 para o banco. Ele não teve como pagar o custeio. Então, eles fizeram para ele o seguinte: dá 200 mil de entrada e a gente prorroga. Deu 200 mil, que é o que o banco deveria ter feito. Não tem problema você fazer dessa maneira. Essa é a maneira correta. O banco fala que vai fazer. Não, ele pede uma entrada ali, prorroga no valor e nas taxas originárias, só que ele tem que fazer um estudo prévio para saber se esse produtor vai pagar ou não, se ele consegue ou não na próxima safra, porque às vezes ele não consegue, entendeu? Entendi. Por isso que a gente faz o alongamento. O alongamento, ele pode ser feito em até 20 anos, imagina. Você tem uma dívida, parcela única, e ela pode ser prorrogada por 20 anos, né? Fora isso, ainda você pode ter uma suspensão da exigibilidade com uma carência de até 4. Imagina você, produtor hoje. Plantou, deu frustração, não vai conseguir pagar. Você está em colapso. Aí você consegue uma carência de 4 anos para começar a pagar a dívida em mais 20. Cara, é o sonho. É o que você precisa para você se reerguer. E é isso que os bancos deveriam pensar e fazer, entendeu? Mas você, com a tua expertise, o teu escritório, se algum produtor que vê isso daqui estiver precisando desse tipo de ajuda, você consegue resolver. Conseguimos resolver. Tá. Isso aí é o tipo de situação que a gente tá preparado para encarar, entendeu? Margem de acerto de... Não tem como fazer uma previsibilidade para você, porque eu estaria mentindo. Sim. Mas assim, os processos que você teve, assim... hoje nós estamos com um índice acima de 90%. Tá excelente. Entendeu? Há exceções para tudo. Claro, e assim, porque assim, cada caso é um caso, cada cenário é um cenário, não é todo o processo que vem para nós antes, onde a gente vai pegar e montar todo aquele cronograma, a notificação. Tem processo que chega para nós aqui que já tem leilão. Recentemente a gente pegou um processo onde o maquinário do produtor estava indo pro leilão. Estava com o leilão marcado. A gente teve que entrar, fazer um pedido para cancelar esse leilão. Então, assim, você veja que são situações que agrava. E concluindo o que eu estava te contando ali desse cliente nosso, veja, o banco pediu 200 mil de entrada, ele deu a entrada, novou a dívida para o ano seguinte, e aí fez em 2 parcelas. Ficou 430 mil a parcela. O cliente só tinha 400. Sabe o que o banco fez? Não aceito. Você pode dar o 400 de entrada e vamos fazer uma nova dívida para você. Resumo. O cliente pagou 600 mil do 1.300.000 e ele ainda tem uma dívida de 2.300.000. A taxa de juros do último contrato foi de 40%. Rodrigo, como que uma pessoa ou uma empresa trabalha com taxa de juros de 40%? Sendo que a margem hoje de qualquer trabalho, ele gira em torno ali de 10, 15%. Para ser bom, né? Para ser bom. Então, como que você vai pagar pro banco 40% do dinheiro que você pegou? Não existe, cara. Não tem. E assim, isso a gente vê acontecendo muito, muito, muito. Hoje o agro tá com o maior índice de inadimplemento da história. Você tá entendendo? Nunca se viram tantas recuperações judiciais no agro como tá sendo agora. O agro só leva porrada, né? Vamos falar a verdade. Né? E sabe qual que é o maior problema hoje? Recuperação judicial não é bom, cara. Recuperação judicial é ruim. É o último dos últimos dos últimos. É o TI master do produtor rural. Entendi. Só que se você hoje procura um escritório despreparado para fazer isso, ele vai te indicar uma recuperação judicial. Entendi. Entendeu? Então, hoje, o que a gente sempre recomenda hoje pro produtor e para todos que nos assistem é o quê? Se você tem um problema no coração, você não busca um médico que vai fazer um diagnóstico do rim. Se você tem um problema no coração, você não busca um dermatologista, certo? Não vai num podólogo. Você não vai num podólogo. O médico entende? O podólogo entende do coração? Ele estudou, mas ele não se aprofundou. Ele não é especialista naquilo ali. Ele pode até fazer um diagnóstico prévio para você, mas ele não sabe os caminhos, ele não sabe cirurgia, ele não sabe nada. Então, se você tem um problema, busca um profissional habilitado, qualificado, que sabe o que tá fazendo, entendeu? E é o que a gente vê hoje de problemas. O que a gente pega de problema de outro advogado, cara? Caminhos errados. E custa caro, Rodrigo. Sim. A gente pegou... As pessoas acham que custa caro um bom profissional, que elas não têm noção de quanto custa um péssimo profissional. Olha, a gente pegou um caso recente, só para você ter ideia. O advogado, o colega nosso, entrou com uma defesa errada. Gerou 850 mil de sucumbência.
O que é o andar sucumbência? Você sabe, mas explicando para quem talvez não conhece, é quando você perde uma ação, você tem que pagar para o advogado da parte contrária, fora as custas. 850 mil. Se entende que um bom profissional custa caro, mas um ruim Custa mais custa caro. mais caro ainda. Porque além dele ter que resolver o problema do outro, ele vai ter que pagar o bom depois. Exatamente, vai pagar 2 vezes. É uma aula. Então, para quem é agricultor, pega essa dica aí que é sucesso, né? Não que seja sucesso, mas resolvível. Todo problema é resolvível, né? Fora a morte. Hoje, o nosso escritório, a gente é muito focado na esfera inicialmente administrativa. Porque como a maioria dos bancos já conhece o nosso trabalho, a gente tem um relacionamento ali de conversa prévia. Então, muitas coisas a gente consegue resolver nesse momento, né? E a saúde do produtor é a vida, né, cara? Porque hoje, o que nos move a trabalhar nessa área, além de ser as irregularidades que o banco aplica, porque o poderio do banco é muito maior, é o que a gente tem visto muito como exemplo do Rio Grande do Sul. Maior índice de suicídio no agro, maior índice de suicídio na área rural está acontecendo nesse momento. É desespero. Nunca existiu tanta pessoa tirando a própria vida. Então, quando você fala de uma defesa do agro, uma defesa do produtor rural, nós não estamos falando só de dívida, nós estamos falando de vidas que a gente está conseguindo salvar. Se eu fosse falar para você agora aqui, eu acho que só nos últimos 3 meses eu atendi umas 4 pessoas no meu escritório que falaram para mim assim, só me falta tirar a vida, o resto o banco tá me levando tudo. Um dia eu atendi um rapaz lá na loja lá, ele falou pra mim, cara, não tô podendo nem chamar minha mulher de meu bem, senão o banco toma. E Foda, sim, né? o banco não tem dó. Aquele gerente que foi conversar com você na hora que você tava na tua fase boa, tomar um cafezinho na tua casa, ele some. ele não vai. E sim, e eu vou te falar, cara, nós temos visto situações que mesmo com a experiência que eu tenho, eu não tinha visto ainda, né? Igual o cliente nosso ligou para nós esses dias, falando que a gerente do banco era 9h30 da noite, tava lá na fazenda com documentos em mãos pro cara assinar, querendo que ele assinasse uma repactuação. Agora, viu? Como assim, 9h30 da noite, depois de um dia exaustivo do produtor, ele vai lá tentar fazer o quê? Enfiar a goela abaixo Pressão um psicológica. contrato? Entendeu? Ameaçando que se ela não assinar o documento, ela vai ser demitida? A gente tem visto isso com muita frequência, Rodrigo. Pressão Muita psicológica. frequência, cara. Os bancos estão numa situação que estão dificultando o crédito, porque estão vendo a situação que está indo, né? E isso faz com que muitas das vezes eles tenham que tomar essas atitudes que não são lícitas, são completamente ilegais, né? Porque na hora de dar esse crédito, ninguém foi lá na tua fazenda. Mas agora, para forçar você a fazer uma renegociação ruim, eles querem fazer isso, entendeu? Porque a diferença é muito grande. Renegociação de dívida feita pelo produtor direto no banco e o que nós fazemos, nem se compara, são duas coisas totalmente diferentes, entendeu? Renegociação é horrível, é horrível. É o pior cenário pro produtor hoje. Vou fazer uma pergunta aleatória. Casos bizarros. Vixe. Qual que foi os mais bizarros que você já teve na advocacia? Tipo, o cara foi lá, bateu na mulher, se tirou da cadeia, depois foi preso de novo. Exemplos assim, você tem Cara, algum assim ou não? assim, quando a gente começa a advogar, Pega de tudo, né? se pega de tudo, né? Você é um clínico geral. Não adianta falar. Assim, nós fomos afunilando o nosso escritório, criando setores mais direcionados, né? Especializados, mas até isso acontecer, a gente fazia meio de tudo. Então, eu tive meio que tudo que você pode imaginar, eu já vi, né? Mas talvez, acho que o mais bizarro foi quando a gente começou a advogar. Ainda, eu peguei um divórcio pra fazer. E aí, sempre o divórcio, né? Aí as partes estavam bravas e querendo divorciar e não queriam nem assinar os papéis juntos, né? E aí, eu sempre tive um princípio comigo. Dormiram junto a vida inteira, que assinar um papel é um crime. Não, só que eu sempre tive um princípio que eu sempre trouxe comigo. Antes de eu fazer o divórcio, eu coloco eles cara a cara e tento fazer um empurrãozinho. Eu brinco que se Deus uniu, eu tento também, né? Porque depois separar, fazer o quê? E aí, nesse dia, eu nem pensei nisso, né? E sentou, eles não queriam vir, e vieram os dois. Aí sentaram, começamos, e assim, um de cada lado, né? Ele com o braço cruzado, ela com a cara amarrada. E aí eu comecei a fazer o resumo da história.
E aí fui fazendo isso, conversando com eles, relembrando eles, perguntando. Moral da história. Perdi o cliente, porque eles Voltaram. começaram a olhar um pra cara do outro, lascaram um beijão e voltaram. Eu fiquei sem o cliente, sem o divórcio, mas reatei um casamento. Mas recebeu ou não? Não Ah, não, recebi. eu ia ficar bravo. Eu sou dinheirista agora, Não recebi, cara. viu? Esqueça a parte de advocacia, vamos para a parte do setor matrimonial aqui. Eu acho que essa Me foi. paguem meu horário. Eu acho que da minha vida como advogado, eu acho que essa foi uma das mais engraçadas, assim, que eu conto até hoje que me aconteceu. Entre outras, né? Porque já aconteceu meio de tudo. Na advocacia a gente vê de tudo, né? A gente vê clientes fazendo situações que não precisava. A gente vê, principalmente na parte de família, que é onde a gente... Quando a gente começou, que minha esposa também é advogada, né? E ela ama a parte de família. Então eu fazia junto com ela a parte de família no início. Então, assim, cara, é um caso diferente do outro. E cada vez uma coisa que vai inovando essas situações que a gente fala assim, nunca vi isso. Pois hoje eu vi. Não, porque eu vejo lá na oficina. A oficina tem muitos casos bizarros, né? Esses tempos mesmo, um cliente parou lá trocar o óleo do carro, óleo e filtros e tal, pá, beleza. A gente trocou, aí passou uns 2, 3 dias, ligou lá, viu? Depois vocês trocaram o óleo, parou de funcionar a lâmpada aqui e tal, tipo, entendeu? É a mesma coisa a gente pegar um jardineiro, cortar grama na casa do cidadão e queimar o chuveiro. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a... Mas a gente... Calma, vamos, respira. Vamos lá, óleo é lubrificante do motor, lâmpada é iluminação, não passa nem perto. Quer dizer, imagina, né? Oficina principalmente, né? Nossa, Na advocacia a gente não verifica tanto isso, mas já na loja eu tenho muito cenário parecido, né? Na loja a gente vê essas situações assim, de às vezes o cliente chega lá e fala assim, ah, mas o meu áudio do telefone parou de funcionar, o alto-falante aqui em cima, quase não tô ouvindo. Aí você vai ver assim, tá cheio de maquiagem que a mulher foi colocar na orelha, sujeira. e aí ela colocou, raspando aqui assim, entupiu os alto-falantes de maquiagem. Daí a gente vai lá, faz uma limpeza, uma higienização, tá Tá tudo bem. 100%. Tem cada coisa Já que... tirou muita gente da cadeia por relacionamento ou não? Já tirei, já coloquei também. Já colocou também? Já fiz as duas coisas. Qual que é mais prazeroso? Rapaz, eu vou te falar que não tem prazer nisso, cara. Não? Não, porque assim, ele vem de um problema, né? Ele vem sempre de um problema familiar. E esse problema familiar sempre tem uma criança envolvida no meio. Entendi. Sempre tem uma família, uma desestruturação. Então, assim, ela não tem algo prazeroso nisso. Mas tem algo engraçado, muitas vezes, né? Sim. Como já aconteceu também no escritório, de a mulher fez a medida protetiva. E aí a mulher chamou o cara, ligou pra ele e falou assim: ah, vem aqui em casa. O cara chegou, ela chamou a polícia que ele tava quebrando a medida protetiva. Isso já aconteceu, e aí você provar. Aí a gente tem que ir lá, falar: não, olha, eu tenho a ligação, mas não tem prova nenhuma, tem só a ligação. Aí a gente mostra que foi ela que quebrou a medida protetiva. Então, assim, tem N fatores, mas isso acontece. Hoje, se você chegasse pra Mulher mim, vai dormir de boa e acorda cara, ixi, viu? braba, prende o cara de Já novo, tivemos, vice-versa. já tivemos caso lá aonde a mulher, se bateu pras paredes. E claro que tem casos e muitos do homem bater na mulher, que existe muito isso hoje em dia, né? Sempre existiu, mas teve casos já de se agredir sozinha. Então, assim, esses casos de família, eles são muito complicados. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga eles, porque muitas vezes não é o que parece, né? Sim. Como já tive homens que já fizeram a mesma coisa. Homens que já foram lá, se bateram, falaram que a mulher bateu neles, para eles revidarem e terem um falso motivo de agressão, entendeu? Entendi. Então, quando a gente É fala gravíssimo, na quando a verdade, gente né? fala desses casos, ele não há um prazer nisso. Existe um problema muito grande que precisa ser sanado, né? E hoje, talvez, instrução seja uma boa. Porque começar desde cedo instruindo as crianças a entenderem que quando tiverem um relacionamento não pode ter essa abusividade, não pode ter isso aí. Apesar de ser muito difícil disso acontecer. Porque muitas crianças aprendem esses maus costumes dentro de casa. Mas assim, o teu filho vai ser pra mulher dele o que você é pra tua mulher. Não admito menos que isso, Ponto. né? Ou ele vai ser melhor. Se você grita com a tua mulher, ele vai gritar com a mulher dele. Se você fala manso com a tua mulher, ele vai falar manso. Tipo,
você é o exemplo do teu filho. Pode haver exceções, mas você é Sim. o exemplo do teu filho, entendeu? Deixa eu te perguntar aqui. Hobbies. Você tem algum hobby ou não? Cara, pior que tem. E gosto, hein? Tenho vários. Mas acho que os meus principais hobbies hoje são... Vai de extremos a extremos. Eu amo carro, né? Você sabe disso, porque a maioria dos carros eu pego de você. Então, eu amo... Obrigado. Continue assim, Eu amando amo carro. eu amo carro, então um dos meus maiores hobbies é tá trocando de carro, sempre algo diferente, né? Outra coisa que eu amo muito é jogar futebol. Então, sagrado, uma vez por semana, fazer o meu futebolzinho. E churrasco. Esses são meus 3 principais hobbies, assim, que não troco por nada. Deus me abençoe com mais cliente assim que gosta de trocar carro direto. Futuros passos profissionais. Eu sei que você está construindo uma chácara de lazer, é isso aí? É surpresa? Se for surpresa, agora contei para todo mundo. É surpresa. Era surpresa. Era surpresa, eu adoro estragar surpresa. Nós estamos com um projeto novo aí, onde a gente está desenvolvendo uma chácara de lazer com mais de 12 mil metros, voltado para eventos e lazeres menores, digamos assim. Os eventos são grandes lazeres menores, né? Focado ali num final de semana, em algo bem diferente do que Ponta Grossa está acostumado a ter hoje. Lago, Vai ter lá, jacuzzi. algo assim bem diferente. Hoje não tem algo parecido na cidade. Precisar de um espaço assim para dar um ar, assim, respirar um final de semana com a parceira. Ele vai ser um espaço voltado para quê? Para conforto. Então, você quer passar um final de semana com a tua família, você vai poder ir lá, você vai ter acesso a cavalo, você vai ter acesso ao lago, vai ter acesso aos peixes, você vai ter acesso a uma praia privativa. Ó, eu contando coisas que não era para contar aí, ó. Eu sempre digo que dá para espremer o mesmo limão um pouquinho mais do Mas que enfim, descascar outro limão. é um projeto bem legal que está saindo do papel. Acredito aí que nos próximos meses a gente vai estar bem avançado e talvez aí divulgando já os primeiros passos de como vai funcionar. Faço questão de ir lá conhecer. A gente já vai encerrar. E eu tenho uma pergunta. Você tem algum conselho para quem quer começar a empreender? Um conselho. Erre. Erre muito. Mas erre porque você tentou. Só não cometa os mesmos erros, né? Daí já é burrice, né? Erre porque você tentou e com esses erros aprenda a não errar novamente. Porque assim, para você chegar onde você almeja, você vai errar muito. Mas o que você não pode deixar é os erros fazerem você fracassar. O fracasso não está em errar, o fracasso está em desistir após um erro. Então, o meu conselho para a nova geração, até para a velha geração, que está tentando ainda, é o que? Não tenha medo de errar. Porque uma hora você vai acertar e tudo que você errou vai servir de curativo para que você não volte a cometer os mesmos erros. A pessoa que arrisca, né? Tem que estar arriscando, né? Eu tenho uma frase muito forte comigo que diz assim: é melhor você segurar um louco do que empurrar um burro, cara. Com certeza. Pega um louco ali, você tem que estar freando ele porque ele tem uma sede, uma vontade, do que você ter que estar o tempo inteiro, viu? Faz isso pra mim, faz aquilo pra mim, você tentando fazer a pessoa melhorar, sendo que às vezes a pessoa não quer ter esse resultado, né? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui pra você. Bom, hoje a gente já falou sobre a tua especialidade, sobre as tuas empresas, sobre futuros projetos. Gostaria que você voltasse para um segundo episódio. Com certeza. Gostou do... Será um prazer. Na verdade, sim, é sempre um prazer estar na tua companhia, né? Tanto que a gente é amigo, a gente toma vinho junto. Falar de negócio, falar da nossa vida é muito interessante, né? Talvez eu ainda volte para eu te entrevistar. Boa. Fica o desafio aí. Boa. Falar de você um pouquinho. Eu falo bobagem, você sabe, né? Eu sei. Tanto que eu tive que cuidar o que eu ia falar aqui, porque eu sabia que podia vir bomba do lado lá. Eu tô com umas perguntas entaladas aqui, assim, ó, mas vamos deixar pro próximo. Igor, foi um prazer ter você aqui comigo. Esse podcast só aconteceu graças a Deus e ao Grupo Extreme, aonde está incluso revenda de novos e seminovos, a mecânica, manutenção automotiva nacionais e importados, Extreme Construção Civil. Tô com um braço também num restaurante. E agora, graças a Giuseppe de Andréia Queiroz e Associados e National Imports, correto? Obrigado, Isso aí. meu irmão. Eu que te agradeço. É sempre uma honra estar com você. E ainda mais falando das nossas vidas, né? Que não foi fácil nem para mim, nem para você, mas graças a Deus a gente está conseguindo.
E se Deus quiser, vamos conseguir muito mais, né? A sorte que levou 16 anos, né? A sorte que levou 16 Pra anos. mim é do dia pra noite que levou 20. É, Valeu, meu irmão. estamos aí.